Sejam todos bem-vindos a mais uma vez ao nosso querido e amado podcast da Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, já estamos chegando ao mês de fevereiro, estamos andando aí 2024. Como é que estão as coisas com você aí? Tá tudo bem contigo? E as promessas que você fez no final do ano passado para esse ano, tá conseguindo começar a cumprir aí? Não vacila, Deus está esperando você, tá bom? Se cuide, comece a estudar bem essa lição aqui. Irmãos, olha isso daqui, o livro de Salmos. Como tem riquezas nessa lição aqui. Você não pode ficar sem esse conteúdo. Se você não tem, vai lá no teu celular, baixa o aplicativo gratuito, lição da Escola Sabatina, e você vai ter todo o conteúdo dos próximos anos com você, e do ano passado todinho, você vai ter o conteúdo gratuito para você poder examinar as escrituras. Mas se você falar para mim assim, pastor, eu queria ela física, manda uma mensagem no direct, nós vamos dar um jeitinho de mandar uma para você. Se você falar para mim, pastor, me manda ela em uma forma virtual, nós vamos conseguir também. Nós não queremos que você fique sem esse conteúdo, tá bom? Não se esqueça, livro de Salmos esse trimestre, você não pode perder essa lição, tá bom? Temos aqui também, se você olhar aqui no cantinho, tem um QR Code, lembra? É o quiz da nossa lição. Você não pode perder. Ali você vai ter semanalmente 3 perguntinhas para você testar teu conhecimento sobre o estudo da lição da semana. Você quer saber teu conhecimento, se está afiadinho? Faz o quiz. Responda lá que eu tenho certeza que vai dar certo no final, tá bom? E tem algo muito especial para você no final de tudo isso. Mas se você já chegou aqui no mês de fevereiro, olha para mim aqui, filho de Deus. E você ainda passou 2023, já começou 2024 e ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, dá uma moral pra gente, é lá no YouTube, @paulistaleste, clica no sininho, se inscreva no nosso canal e fique por dentro das notificações da nossa associação. Tem muita coisa bacana pra você lá, tá bom? E se você olhar pra mim e falar assim, pastor, eu queria seguir vocês no Instagram, vai lá no Instagram, mips.apl, tá vendo aqui embaixo, no cantinho, aqui, do lado de cá? Isso daí. Você não pode ficar sem o conteúdo, é só sobre Escola Sabatina. Você vai ter os views, você vai ter todo o conteúdo que passa aqui no nosso podcast, tá bom? Conto com você, segue a gente lá. Queridos, nós temos aqui a lição 6, com um tema maravilhoso que fala o quê? Eu me levantarei. Salmista Davi falando algo maravilhoso para nós. E temos aqui novamente conosco o pastor Danilo Lima. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Manda um abraço para a família, para o pessoal aí, para o seu distrito. Que Deus seja louvado pela tua vida e pela tua presença aqui conosco. Que alegria, pastor, estar aqui com vocês, pastor Léo, pastor Toninho. É muito agradável estar aqui aprendendo um pouquinho da lição de Salmos. E essa lição está preciosa, está preciosíssima. E se eu fosse você, eu não perderia. Colocava lá o sininho para poder estar indicando e mostrando a hora que vai começar. Se fosse você, eu também se inscrevia no canal e que Deus possa abençoar a sua vida com essa lição. Mas não posso deixar de mandar um abraço para o distrito lá do Jardim Imperial, os membros, os professores, os alunos da Escola Sabatina, cada igreja, que vocês possam ser abençoados com essa lição. E o pouquinho que a gente vai aprender aqui, espero que possa chegar aí a você também. Amém. Grande abraço a todos. Temos aqui o pastor do bigode mais bonito da PL. Olha, rapaz, eu tô começando a acreditar nisso, hein? Pastor Toninho, lá da Ponte Rasa. Pastor Toninho, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo aí. É um prazer estar com você novamente. Não se esqueça do nosso canal Guerreiros de Oração. Isso aí. Nós estamos todos os dias lá te esperando, tá bom? Guerreiros de Oração no YouTube, no Facebook, 5 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Meus irmãos da Ponte Rasa, um grande abraço para vocês. Vocês são top 10. Graças a Deus. Estamos andando já no novo ano. O tempo passa rápido, hein, pastor? Mês de fevereiro, ó, já voou. E nós já estamos aí no segundo mês do ano, graças a Deus, com essas lições maravilhosas. Quero mandar só um oizinho especial para minha amada esposa. Um beijo, Osana. Obrigado por cuidar de nós, tá, meu amorzinho? E um beijo para minha mamãe, minha querida mamãe que está lá no Maranhão. Que Deus abençoe a irmã Alzenir, que está sempre aqui no meu coração. Muita saudade, mamãe. Sabem, é um ambiente familiar que a gente tem, né?
Porque além da questão que nós temos, né, da caminhada para o céu, andarmos lado a lado, estava conversando com o pastor Danilo aqui, quantas lições gostosas que nos aquecem, né? Esse é um dos, vamos dizer assim, das vantagens do cristão. A gente compartilha todos os momentos da vida lado a lado. E como irmãos de fé, nós temos essa lição que nos une no mundo inteiro. E a gente vai aprendendo, né, um com o outro, compartilhando as experiências, vendo a dor do irmão e crescendo juntos. É uma bênção. Isso aí. Queridos, vamos começar agora o estudo. Pastor Toninho, pode orar para nós aqui agora, para começarmos a meditar na palavra de Deus? Grande Deus, nós te agradecemos por este encontro especial de filhos e filhas de Deus, mundo afora, mas unidos pela fé. Temos o Senhor Jesus como nosso grande líder, como nosso professor, o Espírito Santo, que nos ilumina para entendermos a tua palavra. E temos a esperança maior, Jesus, de que através destes ensinamentos, nossa vida esteja sendo preparada para o breve encontro contigo. Agora nós queremos entender a tua palavra. Queremos nos aquecer juntos pelo poder do Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia, amém. Amém. Verso para memorizar, que na tua época, Toninho, era verso áureo e na tua também. Vamos lá. Vem dizendo, Salmos capítulo 12, verso 5, que diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Amém. Que texto maravilhoso, né? Aos pobres sempre teremos pessoas necessitadas, teremos pessoas passando por angústia, mas Deus, ele olha para nós assim, vai chegar um momento que eu vou me levantar e eu vou colocar o fim em tudo isso, porque eu vou salvar aquele que me anseia. Como que nós podemos levar isso para o coração, pastor Danilo, pastor Toninho, que vai acabar? Independente da dor que eu esteja passando, dificuldade, opressão, vai acabar. Porque Deus vai se levantar e vai honrar o nosso nome um dia. Deus é justo. Essa é uma característica da essência de Deus. Deus é justiça. Deus é misericórdia. Deus é amor. Então não há como o plano de Deus terminar nesse ambiente de injustiças que a gente vive nesse mundo. E a fé, ela nos remete a ver além da realidade do momento. Essa é uma das grandes pérolas da palavra de Deus para mim. E a outra coisa linda que eu vejo dentro do contexto da lição dessa semana são as oportunidades que Deus nos dá no meio das adversidades. Eu sou muito empolgado, pastor, com o assunto da lição dessa semana. Especialmente por um detalhe que nos une, né, que nos liga. Porque, queridos, quem estende a mão para o pobre, quem se sensibiliza com a necessidade daquele que passa por agruras, como eu já passei, você também, nós alcançamos de Deus, vou dizer, um favor especial, não porque a salvação seja pelas obras, mas a palavra de Deus diz para nós o seguinte, que à medida com que a gente medir o outro, nós também seremos medidos. E tudo que eu peço todos os dias a Deus é que Deus me ajude nas minhas deficiências, nas minhas carências. Isso é o que eu peço para Deus todos os dias. Agora, Deus me dá oportunidades de também exercer aí um pouquinho da minha generosidade para com aqueles que eu encontro que são menos afortunados. E nisso, pastor, como o senhor disse, né, os pobres nós vamos ter sempre conosco. E eu sempre digo na igreja, na minha amada igreja, meus irmãos que estão me assistindo lá sabem disso. Sabe, cada pessoa carente que Deus coloca no nosso caminho é uma oportunidade de nós exercitarmos amor. E o frustrante seria se nós quiséssemos e não tivesse oportunidade. Se nós procurássemos desenvolver uma estratégia para a gente atender comunidades carentes e nós não tivéssemos, porque não tem pessoas que necessitam. Então Deus foi muito bom conosco.
Porque Deus permitiu que pessoas carentes sacrifiquem a sua vida, porque são aqueles que são dignamente pobres e que estão esperando que nós, que tenhamos um pouco mais de condições de suprir a necessidade desses, exerçamos o altruísmo, é o amor. E aqui a lição coloca para nós de uma maneira muito especial, sabe? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. E nisso eu quero dizer para todos, né? Deus não é passivo. Deus não é indiferente à necessidade do pobre. Deus se levanta em favor do pobre, do trabalhador. A gente encontra lá em Tiago, né? Deus assume direto a causa contra aqueles que extorquem o pobre. O jornaleiro, a Bíblia usa muito essa expressão, né? O salário do jornaleiro. Não negue, porque senão o Deus Todo-Poderoso vai se levantar para fazer justiça. E isso deve nos inspirar. Pelo menos eu me sinto inspirado. E espero que você também, meu amigo, minha amiga, para a gente poder unir as nossas mãos para cumprirmos a nossa missão. E amanhã estarmos com as mãos limpas, pela graça de Deus. Amém. O tema já é bonito. O tema é empolgante. O tema já é empolgante. O tema já traz para a gente um alívio, já traz um resquício de esperança daquele que sofre, daquele que chora, daquele que clama. O tema já traz isso. Mas a gente tem que perceber que o pecado não está destruindo só uma pessoa, um país, uma cidade, a nossa época. O pecado ele é destrutivo em todas as épocas. O pecado, desde que ele entrou nesse mundo, ele está destruindo todas as coisas. Esse é o pecado. Nós também não podemos fechar os olhos para isso. Ele está presente nesse mundo, ele afeta a vida de bons e de maus. Mas o interessante é, o mal ele não vai prevalecer. O pecado ele não vai prevalecer sobre os filhos de Deus. A justiça vai acontecer. Deus ele vai se levantar por aquele que clama. Acho que o clamor aqui é importante a gente entender, né? Quando nós clamamos, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós passamos, você que está em casa aí também deve estar passando alguma dificuldade. Se não passou, vai passar. E esse clamor a Deus faz com que Deus ouça. Eu acho essa palavra bonita nesse contexto, né? Deus ouve. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve o meu clamor. Isso tem que guardar no coração, isso tem que guardar para a vida. E outra coisa que eu acho interessante, quando nós guardamos a nossa fé baseado na destruição do pecado, essa fé não vai criar raiz. E às vezes a gente olha para o mundo, pastor Toninho, e a gente vê tanta destruição. A própria Bíblia vai dizer, né? Será que quando Deus voltar, ele vai achar fé? E a gente fica olhando tudo isso, todas essas desgraças. Será que tem fé? Será que é possível ter fé? Mas a Bíblia também responde. Existe um pequeno povo, um remanescente. Esse remanescente é aquele que confia em Deus. É aquele que não se entrega ao pecado. É aquele que continua confiando em Deus, mesmo em meio à destruição. Está tudo desmoronando. Está tudo caindo. Mas eu continuo firme. Exemplo de Jó. Continuo firme, confiando em Deus. Terminando o raciocínio, pastor Leonardo, eu acho interessante que a lição está dizendo, eu me levantarei. É óbvio que é uma prerrogativa direta a Deus. Mas eu também posso falar para vocês, pastores, para você que está em casa, quando Deus diz que ele se levanta, ele espera que aquele povo, que é os filhos dele, também se levante. Complementando aqui a fala do pastor Toninho, quando eu ajudo, quando eu estendo a mão, quando eu me levanto em favor de alguém, eu estou fazendo aquilo que Deus pede para mim. Então, quando eu me levanto, Deus também está se levantando. Quando eu ajudo alguém em alguma situação difícil, e às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não tenho condição de ajudar. Mas às vezes um sorriso, né? Às vezes um abraço. Óbvio que tem gente que precisa de mais coisas, financeira, ajuda psicológica. E nesse mundo a gente vai encontrar de tudo.
Mas eu gosto de pensar que quando esse remanescente, esse povo de Deus que está espalhado pelo mundo, quando esse povo entender que nós precisamos se levantar, acho que eu posso colocar a gente como remanescente, não é, pastores? E você que está aí nos ouvindo também. Nós temos que ser a voz daquele que sofre. Nós temos que ser a voz e se levantar por aquele que é oprimido. E eu queria terminar dizendo que a opressão do pobre, a opressão do humilde, a opressão daqueles que sofrem, que choram, não seja por minha causa. Que eu não seja o opressor, mas que eu seja aquele que se levante e seja a voz de alguém que sofre. A lição, ela começa a colocar na parte de domingo, nós temos que avançar um pouco mais, que eu acho muito interessante o que vocês estão falando, que Davi, ele se apresenta como um guerreiro majestoso. Mas aqui, na lição, ela diz o seguinte, que eu acho muito bacana. O rei Davi, ele era conhecido como um guerreiro bem-sucedido, assumiu seu papel como músico habilidoso e um louvor ao Senhor como o único libertador e sustentador do seu povo. Louvor e oração eram as fontes da força de Davi, mais poderosas do que qualquer arma de guerra. Somente em Deus se deve confiar e somente em Ele, a Ele, nós devemos adorar. Você pode ter todas as suas habilidades, você pode ser muito bom em algumas coisas, mas se eu não tiver uma vida de oração e de louvor a Deus, nada vai dar certo no final. Como que a gente pode trabalhar isso com nossos irmãos, pastor Toninho? De fato, Davi, ele, para mim, é um personagem assim muito especial. Eu me identifico com Davi até nas quedas. Mas principalmente quando ele se levanta. Assim, sabe, Davi, ele poderia se orgulhar daquilo que Deus dava para ele, porque as vitórias de Davi não eram vitórias dele, eram vitórias que Deus concedia a ele. Por quê? Porque ele era amigo de Deus, porque ele foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus para ser uma bênção para Israel. E quando ele alcança as vitórias, ele atribui a Deus a vitória. Então, trazendo para aquilo que eu tenho como foco da lição dessa semana, queridos, Deus deve ter na terra um exército. E o objetivo de Deus através desse exército é que o seu nome seja glorificado. E como é que o nome de Deus é glorificado? É quando nós estendemos a mão para aquele que passa por dificuldades e adversidades. É quando nós nos unimos com o irmão da igreja para formar uma dupla missionária. E irmos em busca da ovelha perdida. Procurar aquele irmão que está afastado da fé. Com amor, com paixão. O salmista, ele se torna, na minha visão, um exemplo de louvar a Deus, de engrandecer a Deus. E isso pode fazer de nós guerreiros majestosos, pessoas felizes. O pastor estava falando agora há pouco sobre o oprimido. Essa lição aqui vai ser bem difícil, viu, pastor, para controlar o tempo aí, porque é o seguinte, esse negócio é empolgante demais. Queridos, nós podemos, eu acho, pastor, que a maior pressão para alguém é a indiferença. Eu gostaria que você marcasse essa frase aí na sua lição. Se você vai compartilhar com os irmãos, compartilhe isso. Às vezes a gente pensa assim, a gente tira o corpo fora igual Pilatos. Eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente. Mas todos nós estamos envolvidos. Se alguém me pede ajuda e eu não posso fazer, mas eu quero fazer, eu vou pedir ajuda para você? Eu vou incomodar você? Eu, pastor, eu sei que no meu distrito eu sou pastor distrital. E nas minhas igrejas eu falo para os irmãos, a causa do pobre é minha causa. E eu não quero saber de ninguém aqui passando necessidade, você pode me incomodar. Alguém pode pensar assim, não, mas o senhor não é rico, o senhor não é pai de todo mundo. Eu não sou pai de todo mundo, mas eu sou filho do pai de todos. E nós somos irmãos. Então a gente faz uma campanha juntos. Eu dou R$1, você dá R$1, o outro dá R$1, outro dá R$5. A gente pede para um parente de longe. Quando pensa que não, juntou o dinheiro, paga a conta de luz do irmão que estava lá, coitado. Com a conta cortada, com a energia com a geladeira sem energia, com o alimento apodrecendo.
O egoísmo tem corroído, queridos, nessa grande batalha espiritual que nós temos. Nós somos um exército e nós temos compaixão. Eu pelo menos, eu tenho compaixão. Eu tenho empatia, até pela minha própria experiência. Então, a indiferença é opressão. Você virar as costas para aquele que tem necessidade, porque você pensa assim, não, isso aí é outro que tem que cuidar. Nós precisamos meditar nisso, no meu entendimento. À luz da lição dessa semana, o que Deus me impressionou muito é isso. Que nós precisamos lutar as batalhas do Senhor. E é de mãos dadas, para a gente minimizar a carga do outro, o sofrimento do outro. Pastor, essa ideia de exército é muito bonita, né? Só disse assim, nós somos um exército. Quando nós entendermos que nós somos um exército e lutamos pela mesma causa, a gente vai perceber que a gente não está sozinho nesse mundo. Não é só Deus que está do nosso lado, mas o irmão está do nosso lado. Nós estamos juntos. Nós fazemos parte do mesmo exército. Então nós lutamos a mesma batalha. E quando nós enfrentamos juntos, nós ganhamos força para superar as dificuldades. Então essa é a ideia. A ideia do exército, de estarmos juntos, pastor, é para que a gente possa levantar o outro. Às vezes um vai estar mais fraco do que o outro. E essa ideia de guerreiro da lição traz exatamente esse viés, né? De batalha, de exército. E a lição vai dizer que Deus é grandioso em livramento e Deus vai livrar nas batalhas. Eu acho muito interessante uma passagem lá de Samuel, capítulo 16, se eu não me engano, ou 15, 1 Samuel, onde Jonatas ele vai enfrentar o exército dos filisteus. E ele vai com o escudeiro. E ele diz assim, se nós tivermos muitos, Deus pode vencer. Se nós tivermos poucos, Deus também pode vencer. Tudo é segundo a vontade de Deus. Então, na batalha que eu estou enfrentando, que você, irmão, em casa está enfrentando, saiba que Deus vai à frente, Ele é o guerreiro. É Ele que vai à frente. Ele que conduz todas as coisas. E a ideia dessa lição de domingo, pastor Leonardo, para terminar aqui o raciocínio, é o cântico da vitória, retratando o poder de Deus em livrar cada um de nós do sofrimento. E aonde nós chegamos? Vocês contemplaram domingo e segunda juntos aí? E eu preciso avançar um pouquinho, mas vocês colocando esse senso, nós precisamos entender que vamos ter guerreiros, vamos ter pessoas que são oprimidas, que nós possamos aliviar a opressão dos outros, mas que não sejamos os opressores. E entender que existe um ponto final para toda injustiça nesse mundo. Até quando vão julgar injustamente as pessoas? Até quando nós vamos ver as pessoas julgando de acordo com seus pesos e suas medidas? E aqui a lição diz assim, Deus julgará o mundo. O povo de Deus também vai prestar contas a Ele. Os líderes e o povo devem imitar o exemplo do juiz divino e colocar a sua esperança nele. Às vezes nós somos líderes, estamos sendo coerentes e justos com as nossas tomadas de decisões sobre os nossos liderados. Você aí que trabalha numa empresa que você tem liderado, você é justo com ele. Na sua equipe aí na igreja, você é justo com as pessoas. É algo que nós precisamos parar para pensar, porque às vezes nós achamos que a justiça tem que ser de acordo com o nosso viés, e não com aquilo que deve ser o proceder de um cristão. Como que nós podemos trabalhar esse senso com as pessoas, gente? Pastor, o senhor estava falando aí agora sobre a justiça no local de trabalho, né? Mas esse assunto, ele entra em todos os detalhes da nossa vida, a nossa família, a maneira como nós criamos os nossos filhos, educamos, corrigimos os nossos filhos. A ira, às vezes, domina a gente. E a gente acha como se a gente fosse Deus. E às vezes machucamos com palavras, machucamos com atitudes e às vezes com indiferença. Mas
o juiz de toda a terra se levantará. Ele se levantará em favor daqueles que são oprimidos e rechaçados e machucados. Eu sempre penso que essa lição ela é muito oportuna mesmo, pastor. Porque, como eu disse agora há pouco, todo mundo tem algum tipo de injustiça com a qual tem que conviver dia a dia. Às vezes uma injustiça no caráter. Eu conheço algumas pessoas, estou acompanhando algumas pessoas no meu distrito que elas sofrem com alcoolismo. Talvez você tenha algum parente que sofre com alcoolismo. E às vezes a gente lida com essas pessoas assim como se elas tivessem a capacidade de vencer o vício por si só. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Porque às vezes a gente julga o outro pela gente. Bom, se eu não tenho esse problema, por que você tem? Por que você não se levanta e não diz, não vou mais fazer? Mas em contrapartida, eu conheço algumas situações na minha vida que eu já tenho orado por anos, que muitas vezes eu clamo ao Senhor e peço, Senhor, me muda o meu caráter, não me deixa mais cometer esse erro. Já cometi tantas vezes o mesmo erro. Às vezes já chorei diante do altar. E me faz lembrar daquela experiência de Paulo, né? Paulo pediu, Senhor, tira o espinho da carne, tira o espinho da carne. E Deus fala, minha graça te basta. Eu acredito que Deus permite que cada um de nós vá interagindo com alguma deficiência que o pecado nos trouxe, para que a gente tenha humildade, a capacidade de compreender o outro. E que nós não somos deuses. Nós somos seres humanos, somos irmãos, companheiros, que temos que exercer misericórdia com aquele que não tem a mesma compreensão que eu, mesmo que seja compreensão religiosa. Nós não podemos ser intolerantes. Nós temos que ter a capacidade de conviver com os diferentes, de tolerar o mais fraco, de descermos um pouquinho do pedestal e sermos humildes e olharmos para Deus, sabe, sem as capas, sem as máscaras que nós muitas vezes criamos para esconder as nossas deficiências. Então, eu creio que Deus está nos chamando, através desta lição, a uma reflexão muito verdadeira e sincera da maneira como nós estamos lidando uns com os outros, seja na igreja local, talvez eu como pastor, na maneira de lidar ali com a minha igreja, não esteja sendo tão sensível quanto deveria ser. Então, quando a gente baixa a guarda e a gente admite a possibilidade de não estarmos com toda a razão assim, eu acho que isso já nos coloca no nível humano, né? E aí a gente sai dessa visão de repente, queremos ser o ó do bororó, né? Sermos o dono da razão. Acho que englobando aqui segunda e terça, me veio à mente agora uma frase de Paulo Freire, né? Os oprimidos de hoje serão os opressores de amanhã. Pedagogia do oprimido. E esse ciclo precisa ser quebrado. Né? E cabe a mim, como líder, quebrar esse ciclo. Eu acredito que todos têm um grau de liderança na vida. Mesmo os oprimidos, em algum momento da vida, eles vão ser líderes de alguém, de algum grupo. A nossa sociedade, ela é construída de grupos, né? E líderes, pequenos líderes, grandes líderes e assim por diante. Sempre alguém vai estar influenciando alguém. E esse contexto que a lição está trazendo são palavras duras mesmo, de como eu estou lidando com o poder de liderança que Deus está me dando. Ou pouco ou muito. Ou na minha casa, ou na igreja, ou no meu grupo social, aonde eu me encontro. Qual é a influência que eu estou exercendo diante de alguém? E oprimidos sempre vão ter. Agora, esse oprimido, ele vai ser opressor? Ele vai quebrar o ciclo. E a lição vai dizer o seguinte, ó, os líderes pervertem a justiça e oprimem aqueles aos quais são encarregados de proteger. Percebe que, em vez de assumir o papel de líder e proteger, tem líderes que estão sendo corrompidos, estão oprimindo. Então a lição vai bater na tecla do indivíduo que é líder, mas não é só o pastor também. Às vezes o membro pensa que é só o pastor, né?
que é o líder, e nós somos seres humanos falhos também. Mas o membro, que é o líder do departamento, o líder da escola sabatina, o membro em casa, todos nós exercemos em algum momento isso. E agora, que justiça que eu estou exercendo diante do grau de liderança que Deus está me concedendo? E eu acho interessante, a lição vai construir aqui, no primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo, os líderes vagueiam nas trevas sem o conhecimento, porque abandonam a lei de Deus. O abandono da lei de Deus vai trazer obscuridade de caráter. E quando o meu caráter for obscuro, falando das máscaras, o pastor Toninho aqui citou agora há pouco, né, de todo esse contexto social que nós vivemos, quando o meu caráter é obscuro, eu não vou conseguir exercer a liderança que Deus espera de mim. Em qualquer situação da sociedade. Eu não vou conseguir exercer, pastor. Porque nós vamos levar as coisas para o lado pessoal. E a gente, aonde nós entramos na parte de quarta-feira, derrame a sua indignação. Irai-vos. E não pequeis. Não é fácil. Dá vontade de pegar um pelocularinho uma hora. Não diga isso, pastor. Fazer como justiça pode? pelas pastor próprias... santo, como o senhor... Santo, Não. só o Pai Celestial. Pastor, Ver só, injustiça. Um detalhe, só retomando só um pouquinho. Sabe, a liderança de Jesus. A maneira como Jesus solucionava os conflitos. E assim, sabe, o discipulado que nós desenvolvemos dentro do contexto da igreja, da família. Quando a gente lida com os conflitos, eu sempre penso assim, gente, solução de conflitos são oportunidade, é uma pedagogia. Então, quando surge o conflito, as pessoas ficam observando, agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa. E aí, sempre a gente vai ter duas alternativas. Ou nós vamos usar as armas de Jesus, do amor, da paciência, da misericórdia. E se nós agirmos assim, nós vamos criar um contexto de um discipulado. Ele vai aprender. Agora, se minha filha me vê na hora do aperto, espanar, agir contrário àquilo que nós pregamos, porque nós somos especialistas em ensinar para os outros como é que ele tem que se comportar na hora da aflição, porque a gente tem um modelo que é Jesus. Só que quando a gente ensina uma verdade, as pessoas elas ficam esperando para olhar na vida da gente se aquilo que nós falamos é hipocrisia ou se de fato é verdade. E quando, queridos, fecha a conta, é a coisa mais linda que existe. Quando a gente encontra o nosso líder, né? E a gente vê ele seguindo um caminho que a gente acredita que é o que Jesus ensinou. Para mim, cara, é como fazer um gol, um golaço, sabe? No coração, a festeja, o louvor a Deus. Senhor, glória a Deus, Deus não morreu. Deus existe por quê? Porque existem pessoas que amam. Porque existem pessoas que se unem para minimizar o sofrimento de alguém. Porque existem pessoas que mesmo quando são injustiçadas, elas não caem naquele, sabe, de sair atirando para todo lado e falando mal de todo mundo. Baixa a cabeça, clama a Deus, espera a justiça do Senhor. E Deus sempre defende aquele que é correto, que anda conforme a lei de Deus. Primeiro, Deus concede a paz para a gente. E a paz, ela transcende no olhar. A paz transcende na afeição do rosto. A paz transcende nos pequenos traços. Sim. Porque quem anda com Deus não dá para esconder, irmãos. Não dá para esconder. É o sol. Deus é o sol da justiça, que incide sobre aqueles que se colocam em comunhão com Ele. E dessa maneira, nós estamos aqui juntos. E nós queremos ser uma influência. Estamos aqui, vamos dizer assim, teorizando, né? Não estamos aqui no nosso habitat natural, no nosso campo de batalha. Mas certamente, Deus está aqui e Deus conhece o que aconteceu conosco quando nós lidamos com as situações conflitantes. E eu oro a Deus todos os dias para que eu seja uma pessoa iluminada por Deus, verdadeira, autêntica, porque é isso que vai nos conduzir com êxito no juízo final. Quando Jesus vai se levantar e ele vai olhar a cada um de nós nos olhos e ele vai dizer, servo bom e fiel, foi fiel no pouco,
Eu sempre penso, o pouco o que, que é? É não lidar com as mínimas coisas, com as mínimas situações. Então Deus vai nos dar, por sua graça, sim, mas com base na maneira como nós lidamos com o nosso semelhante. Porque o tirano, o altivo, o autossuficiente não pode esperar o favor de Deus no dia do juízo final. Quando ele se levantar, ele vai se levantar para fazer justiça. O juiz de toda a terra trará justiça para poder minimizar a dor daqueles que sofrem. Existe uma ideia que traz para nós, para elucidar toda essa ideia de indignação, a pedagogia da cruz, né? É Deus ensinando para nós todas as coisas, né? Daquilo que Ele construiu como plano da salvação, como Criador. E essa ideia é para nos ensinar como nós vamos lidar com as situações, como nós vamos entender aquilo que é possível entender sobre Deus, como nós vamos lidar quando a gente for conversar com Deus. Tem gente que tem medo de se achegar a Deus. Tem gente que vê Deus como vamos dizer assim, um sargento, aquele sargento duro, né, que você não pode falar muita coisa ou tomar cuidado com as palavras porque ele está buscando algum errinho seu para poder te acusar ou dizer alguma coisa. Ou tem gente que trata Deus como se fosse um parceiro, um amigo de infância. Então, às vezes, a Bíblia traz essa ideia de pedagogia da cruz para como nós vamos lidar com as situações. E eu fico pensando, por que as pessoas vão no psicólogo? E muitas vão para derramar as suas inquietações, para derramar as suas angústias, aquilo que não consegue falar no ambiente familiar, de trabalho, aquilo que não consegue falar para um amigo, a pessoa busca um profissional para poder derramar aquilo que está sentindo. E agora eu fico pensando, tema de quarta, derrame a sua indignação. Qual a dificuldade de nós pegarmos a Bíblia e entender que Deus nos dá autoridade de derramar o nosso coração, de colocar para fora o que a gente está sentindo, mesmo que talvez seja um pensamento que não seja às vezes tão justo ou tão digno de se falar. Às vezes tem coisas que nós pensamos referente até ao outro que nos faz o mal, que nós temos medo de falar para Deus. Senhor, aquele indivíduo me fez mal. Aquele indivíduo me oprimiu, voltando à ideia da opressão. E a gente fica com medo de falar para Deus, né? Que até está com raiva. A palavra a frase que você usou, né? Irei, mas não pequeis, que a Bíblia cita. Né? A gente fica com medo de se chegar a Deus e trabalhar com esses detalhes da vida. Porque não é mistério para ninguém que a vida não é só flores, né, pastores? A vida não é só alegria, só amizade, só bem-estar, só tapinha nas costas. A vida também, ela é dura. Pessoas fazem o mal e eu tenho que tomar cuidado para que esse mal também não seja feito por mim. E agora, como que eu me achego a Deus diante disso? Não sei se o pastor me permite até entrar um pouquinho aqui na quinta, pastor. Já pode adiantar. Essa ideia do juízo agora, né? Também. Eu me derramo. Por que eu me derramo? Porque eu quero justiça. Aí a pergunta é, eu vou fazer justiça ou eu vou confiar que Deus vai fazer justiça? Então, toda essa ideia que a Bíblia vai trazer, e o livro de Salmos é muito didático nesse sentido, quando o salmista ele se derrama e ele coloca ali em cada salmo a ideia de sofrimento, de angústia, de clamor, de sofrimento, nos ensinando a maneira que eu me relaciono com Deus. Que eu posso ter em Deus um amigo. Não para tratar de qualquer forma, como se fosse um amigo qualquer, e não para tratar como se fosse um general que busca erros na minha vida para me julgar ou para me acusar. Mas um amigo a qual eu posso derramar as minhas angústias, onde eu posso falar os meus mais profundos sentimentos. A pergunta é, quantos de vocês que estão em casa aqui não têm sentimentos profundos de sofrimento, de angústia, e que têm dificuldade de derramar?
para um amigo ou para qualquer outra pessoa no nosso dia a dia. E Deus é esse Deus que ouve, que recebe, que ouve e o principal de tudo, um juiz justo. E no momento certo ele vai julgar cada ação, cada derramamento, cada clamor. Ele vai julgar de maneira justa. Legal. Assim, Deus, ele quer ouvir o nosso clamor. Nós devemos clamar por justiça. Está aqui um manual de sobrevivência. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de sobrevivência. E os sentimentos que nós temos, nós não podemos, engavetá-los, porque senão ele vai se transformar em doença. Então, o salmista, ele usa aqui... até em apostasia. Sim, rebeldia, rebelião. Exato. Assim, porque quando a gente coloca para fora, quando a gente verbaliza aquilo que a gente sente, eu acredito que a cura já começa a vir. E a outra coisa, se você acredita que Deus é um justo juiz, você tem que pedir a Deus, tem que clamar por justiça. E aqui, a linguagem que o salmista usa aqui nos Salmos é uma linguagem que às vezes até choca. Nós estávamos conversando aqui em off, né? Algumas expressões que o salmista usa aqui, nós não temos, através deste ensinamento da palavra de Deus, um salvo-conduto para a gente fazer justiça com as próprias mãos. Não, jamais. Mas o que nós temos aqui é uma deixa para nós clamarmos por justiça. Se você tem sido injustiçado, violência doméstica é uma injustiça. Psicológica é uma injustiça. E o que você pode fazer? Eu não posso fazer nada, eu sou refém da situação. Você pode gritar. A igreja tem um programa chamado Quebrando o Silêncio. E nós incentivamos, no contexto do trabalho da igreja local, aos membros da igreja, se você sofre uma injustiça, você deve quebrar o silêncio. Se você não chegou ainda a essa coragem de quebrar o silêncio a respeito das injustiças ou mesmo da pressão psicológica que você sofre, você pode começar com Deus. Faça um plano sistemático de oração. Acorde de madrugada. Ora comigo. Vai lá nos guerreiros de oração. Faça um pacto. Mas não se acostume, não se entregue à usura, à violência, às injustiças. Clame. Se você sabe que o juiz de toda a terra vai se levantar para defender você que se sente oprimido, então você vai pedir. E se você não pede, é porque você não acredita que Deus pode se levantar para te ajudar. E aqui o salmista, ele entra nos mínimos detalhes, né? Ele desmiuça, nós vemos o que tem dentro do coração do salmista. E às vezes a gente não tem coragem, como dizia aqui o pastor. A gente tem vergonha de Deus, né? Dizer para Deus o que a gente está sentindo. Mas é uma mera... né? Um aprendizado, né? Porque se Deus sabe o sentimento da gente, o pensamento da gente... Por que não vai falar? E quando ele pede para a gente verbalizar, quando o salmista verbaliza, é porque isso faz parte do tratamento que Deus quer nos trazer. Pela graça dele, nós temos um Deus que está disposto a ouvir. E assim, me emociona sempre ver que dentro da Bíblia, na palavra de Deus, está aqui a deixa para você abrir o seu coração a Deus, como a um amigo. Como às vezes a gente conversa. Agora há pouco eu vinha conversando com o meu amigo pastor Leonardo, algumas coisas que a gente não conversa normalmente, assim, né? Pra gente tem que ter uma intimidade, pra gente conversar algumas lutas, algumas batalhas que a gente tem, alguns entreveros que a gente tem às vezes, porque a nossa vida é real. Mas faz bem a gente conversar, a gente ter um amigo pra gente conversar. A gente precisa. Nós não vamos conversar com qualquer pessoa as intimidades da nossa vida, às vezes as decepções, mas nós precisamos, sabe? Nós precisamos de parceiros, de companheiros. Nós precisamos, sobretudo, desse grande amigo que é o nosso Mestre Jesus, que tem um plano de cura para todos nós. E essa cura está se dando aqui, nesse ambiente, quando nós estamos aqui, né, aprendendo juntos, aos pés do nosso Mestre. Esse convite de quinta-feira é para proclamar Deus como o Senhor e Salvador, aquele que é misericordioso, aquele que tem prazer em dar o perdão diante do clamor, diante da angústia. Mas melhor ainda, louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz.
E o que ele faz é aplicar a justiça no momento certo, no momento adequado. A justiça vai recair sobre aquele que clama. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Entendemos coisas profundas aqui. E uma lição que eu aprendi diante de tudo isso. Quanto mais tempo nós ficarmos remoendo as nossas dores, mais tempo nós vamos levar para cicatrizar as nossas feridas. Você está sendo injustiçado? Você está passando por dificuldades? Você se sente um oprimido? Eu quero te pedir uma coisa. Entregue tudo nas mãos de Deus. Permita que Ele faça um milagre na tua vida. Deixe a justiça de Deus operar. E eu tenho certeza de uma coisa, que no final tudo vai dar certo. Você acredita? Você aceita isso pela fé? Então tome posse da bênção do Senhor, porque eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Amado Deus, estamos aqui porque acreditamos na tua justiça. Estamos aqui porque acreditamos no teu poder, na tua graça, no teu perdão. E te clamamos, Senhor Jesus. Alivie o nosso fardo. Se revele diante de nós. Traga o teu amor e a tua graça sobre nossas vidas. Dá-nos a tua paz. Porque somente a tua paz pode saciar o nosso coração. Verdade. Nos despedimos aqui na tua santa companhia. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, finalizamos aqui mais uma lição. Semana que vem tem mais. Conto com você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Até semana que vem, se Deus quiser.